Pessoal, retornando aqui para nossa série de xadrez rápido, rumo ao top 50 do Brasil, né? E bom, além de, né, vocês verem os vídeos de bullet explicativos ali, vocês aprendem com xadrez mais devagar, mais calmo. E bom, o top 50, eu tô bem longe por enquanto, né? A gente tá aqui na faixa dos 290, é a posição que a gente tá. Eu tô na página, eu tô com medo de desconfigurar isso daqui, mas eu acho que não vai desconfigurar. A gente tá na página 6, né? O objetivo é chegar lá na página 1 do Brasil. Vamos ver quem é que tá aqui, né? Tá, eu vou colocar aqui mais o rosto e o rating, né? O sub tá com 2.800, caramba, monstruoso. E aqui só tem mestre na página 1, né? A maioria de jogadores experientes. E o objetivo é chegar nessa faixa. O Rafael Chess aqui também, um baita jogador. E o Fier, né? O segundo melhor do país, tá aqui sendo o porteiro da faixa dos top 50, né? Mas o Fier, acho que ele tá no top 50 porque ele não joga mesmo. Então, se hoje o vídeo, né? Não comentei, mas estamos chegando aí nos 2.300, né? E chegando nos 2.300, vai faltar quanto? Vai faltar 167 de rating, né? E bom, espero não demorar, deixa eu voltar aqui, organizado, certo? Espero não demorar, deixa eu tirar isso daqui, né? Ou não, vou deixar aqui mesmo. Pra chegar nos top 50, né? Porque assim, não significa que chegando lá eu vou parar com a série. Eu gosto muito de jogar xadrez rápido. E bom, aproveitando e vou gravando aqui, né? E bom, esse rating aqui deu uma baixada e agora ele cresce bem aos poucos, né? Mas eu não tenho esse rating, geralmente é mais, e bom, eu vou jogando e explicando. E se eu ganhar essa partida, eu chego nos 2.300, né? Ou será que vai ser uma derrota, não vai ser um episódio? Se bem que se eu ganhar, já vai estar meio que no título, né? Chegando nos 2.300. Enfrentar aqui um jogador de 2.315 de Israel. Eu vou mandar E4. Eu gosto de E4. Tem umas pequenas diferenças, né, nessas posições de E4 e D4. O E4, ao contrário desse aqui, o D4, são posições mais específicas, né? Assim, se você errar muito ali na ordem dos lances, na tática, você perde mais cedo. Não é uma regra, mas no D4 você pode jogar mais sem se preocupar assim em levar golpes, né? Não que não tenha. Ele tá jogando a Caro-Kann, né? Provável que ele vá tomar, jogar a variante das trocas, e tem algumas linhas aqui da Caro-Kann. A que eu mais jogo é voltando o cavalo, mas tem a opção de capturar. E tem a opção de voltar também para C3, essas três casas fundamentais. Você estiver pensando aí, se você capturar e dobrar peões, não é grande coisa, tá? Tem essa linha aqui também, do Gambito Alien, que eu gravei um short jogando, mas xadrez rápido é demais fazer isso. Muito fora da curva. Bom, eu tô pensando em jogar um cavalo C3 que eu tinha estudado recentemente, mas eu acho que eu vou jogar um xadrez mais comum, tá? Voltando para cá. Capturar também é muito comum e vai para estruturas aqui que eu não sei reagir muito bem, tá? Não vou mentir. É comum sair nessas situações, mas eu gosto do cavalo G3 porque no meu estilo de jogo, manter as peças aqui, eu consigo criar mais planos de ataque. Não que ali, capturando, eu vou para as posições que eu fico mal, mas é um estilo de jogo diferente. Ele jogou aqui a variante do G6. Tem um nome para isso? Chama Gurgenitze Attack, alguma coisa assim. Não precisa saber o nome disso. Mas é numa ordem diferente, geralmente eles não capturam aqui tão rápido. Tem uma partida recente que eu assisti do Kasparov, que mostra bastante essa abertura. Tá, o mais comum aqui, o bispo em E3, né? Eu posso imaginar que ele vai cravar aqui meu cavalo, só que geralmente tem os H3 nesse tipo de linha, né? Para impedir realmente que ele venha aqui cravar o cavalo. Por isso que eu não faço o bispo D3 direto, porque ele vinha ser cravado. Não é que eu vou perder e tudo, mas vamos evitar trocar essas peças, né? Isso aqui, se eu não me engano, é teórico, mas a ordem que ele jogou eu acho que tá errada. Mas tudo bem. Bispo D3, o bispo segue para jogo. E parece esquisito, né? Um avanço de peão na abertura. Muita gente pensa que tá errado. Ele tá jogando uma linha muito parecida com o que eu estudei. Mas esse avanço de peão ele tem que ser feito, tá? Para impedir a cravada. Tanto que meu oponente vai fazer o bispo aqui em fianqueto, provavelmente. E é muito interessante porque a linha que eu estudei dessa abertura, o que eu concluí, eu escrevo nas partidas, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem poucas anotações, bem poucas, mas tem umas páginas que elas ficam cheias de anotações minhas aqui, ó. De xadrez mesmo, de partidas. Para quem não sabe como eu estudo xadrez, eu sou um cara que eu gosto do papel físico, então eu não anoto. Esse é esquisito e tá nas minhas anotações. Interessante pra caramba que a gente tá jogando isso. Tá, mas não é que eu vou ganhar, tá? Por causa disso. Torre E1 faz sentido, porque a ideia dele aqui é em algum momento fazer essa ruptura central, né? Mas eu não acho que tá correto isso não.
Ele fez correto aqui o B6. Uma partida que eu vi, o cara mandou o bispo para E6 contra o Kasparov. Era um torneio de sub-18 ou sub-20, quando o Kasparov tinha 19 anos, algo assim. E a conclusão que eu tive era que as negras tinham que jogar o bispo em fianqueto porque o jogo era mais ativo, e não o bispo para cá. E o cara tá jogando certo. Só que esse torre 8 também estava na partida. E não estava certo. Mas não significa que o lance dele tá errado, tá? Só um detalhezinho que para vocês é irrelevante, bem provável, né? Assim, acho que se não tiver um mestre me assistindo, isso aqui é relevante, essa torre aqui. Tá. E agora, né? Eu tô desenvolvendo as minhas peças, o normal é terminar de tirar o bispo. Para G5, que inclusive eu acho que eu já tinha estudado algo assim, mas bispo em G5, cavalo aqui... Não, bispo em G5, o primeiro lance que eu tenho que considerar é ele mandar um H6. E aí eu volto para F4, ele ataca meu bispo. Eu volto para D2 e eu não sei o que eu consegui isso tudo, né? Tá, eu já vi C3, que é bem comum. Depois a dama indo para B3. Ele tem a opção de fazer bispo A6, tinha, né? Mas não fez. Uma ruptura que ele vai querer fazer aqui na posição é jogando o lance C5, lutando pelo centro da partida, que não tá errado, e fazendo o bispo dele jogar. E eu queria não deixar isso se tornar um plano tão fácil para ele, sabe? Então eu acho que eu vou mandar o bispo G5 para ele fazer H6, eu vou mandar o bispo para F4 retornando, e eu quero que ele venha aqui e atacar meu bispo. Porque eu volto com o bispo em D2. E tá certo com isso que eu tô fazendo? Tá certo. Eu vou mandar o bispo para G5. Eu preciso, para explicar melhor, eu precisaria passar os lances, só que na partida ao vivo aqui eu não consigo passar os lances. Então eu espero aqui que aconteça o que eu pensei para ele fazer, ele não fez. Que era o H6. O H6 aqui é o mais crítico, eu acho, é o mais preciso para as negras. Mas a ideia é que eu queria que o cavalo dele viesse para cá, para eu ter a possibilidade de fazer um C5 quando ele atacar meu centro. Então, se ele quer fazer isso, eu queria induzir o cavalo dele a vir para cá para eu poder fazer o C4. Tá, ele não fez nada do que eu pensei, né? Ele quer fazer o C5 na marra. Então, eu acho que eu tenho que combater essa ideia, no mínimo, um pouco mais ativo, né? Um cavalo em E5, C5, bispo C4, atacando o ponto de F7. E6... E6, cavalo G4, né? Voltando aqui, usando essa cravada. Eu gosto do cavalo E5, só que me parece um pouco vazio. Ele quer fazer isso, tá? Mas não significa também que eu tenho que impedir que ele faça isso a partida toda. Ah, ele não pode fazer C5, agora que eu vi. Cavalo em E5, C5 lutando pelo centro, né? Ele quer quebrar aqui meu controle central. E eu vou cravar o cavalo dele ali, né? Cavalo... Opa, setinha ruim. Cavalo cravado por causa da torre que eu comentei lá no início do jogo, que fica um pouco esquisita. Mas eu acho que o cavalo E5, não sei se... É esquisito que eu fiz, ou não é esquisito? Porque geralmente eu não gosto de fazer isso, tá? Mandar as peças assim pra cima. Mas aqui é que ele permitiu. Se ele fizesse E5, eu acho que ele vai ficar muito pior aqui, né? Por causa do lance bispo B5. Mas, pessoal, por que eu tô pensando tanto aqui no foco do C5 e desse peão central? Porque isso é controle do jogo, tá? Eu tô controlando o centro da partida. E quem tem controle do centro, geralmente tem mais controle do rumo do jogo. Então ele também quer lutar por isso. Tá. O bispo em B7 que ele fez está jogável, mas talvez essa torre que ele fez ali, que eu comentei, foi o problema da partida, né? Não é que foi um erro grave, mas a ordem dos lances fez a diferença. Talvez ele deveria ter feito H6 ali, né? E forçar a entrar naquela linha que eu tinha imaginado. Que não era uma linha que eu ficava ganho, mas eu tinha mais familiaridade, então eu curtia entrar naquela linha. Mas ele tá pensando pra caramba, né? Talvez ele tá pensando em capturar o cavalo, mas capturar esse cavalo não me parece uma... Ok, esse era o lance que eu esperava lá no início. E ele pode ser feito agora? Tá, vou pensar um pouquinho mais. Bispo em F4, cavalo em E5. Bispo em D2. Eu fico feliz com o cavalo dele indo pra lá, né? Acho que eu vou induzir, né, aquela ideia. Porque eu tenho a opção de voltar o bispo pra casa mais segura logo. Só que C5 ainda não pode vir, né? Por causa de bispo aqui. Acho que eu vou voltar o bispo para F4. Eu quero que ele venha para cá. Eu quero muito que ele venha para cá. Tem uns temas aqui, nesse rei dele ficando exposto, sabe? Minha dama ela pode ir para F3, impedir que ele faça C5 porque eu capturo o bispo dele. Então minha dama fica numa diagonal perigosa. Não fica... Ok, esse é um erro. Porque eu tomo de bispo. E isso aconteceu na partida do Kasparov que eu tinha analisado.
Tinha outras partidas também, mas a que mais me marcou foi essa. Porque, pessoal, o que ele pode... Não existe troca gratuita no jogo. Acho que eu já comentei muitas vezes nos vídeos de Bullet, não nas de rápidas. Então, se tá chegando no canal agora, eu vou falar de novo. Não existe troca gratuita no xadrez. Geralmente, alguém sempre fica melhor ou pior. É claro que tem os finais do xadrez, aquelas trocas ali relevantes de torre. Por mais que a máquina às vezes fale, pô, tá igual, não faz diferença, humanamente é outra parada, né? E agora sim dá pra ver que ele quer fazer o C5, só que dama F3 é um lance, né? E, bom, como é que ele vai proteger aqui o bispo? Dama D2 para forçar a ideia do C5? Eu imagino que seja isso. Um lance aqui que eu gosto pra caramba nessas posições, já que eu consegui o centro da partida, é mandar um A4 e A5 para ativar minha torre. Mas eu não quero ficar variando muito nos planos aqui do jogo, não. Dama F3 eu gostaria, eu tenho que preparar para dama C7, dama D7. Torre D1, C5. Dama E2. Ele pode capturar em C5? Pode, né? Pode capturar em D4? Pode. Bispo captura? Não, não posso capturar de bispo. Dama F3, dama D7. Agora é a minha vez, opa. Eu gosto do dama em E2 aqui. Aí cavalo em C4, eu vou para aquela ideia que eu estava pensando antes. Mas é que eu não gostaria que ele fizesse C5 logo, né? Então dama F3, para induzir ele a trazer a dama para cá. Aí eu volto, C5. E aí eu penso, porque essa dama dele não fica bem aqui em D7, não. Não fica bem. É uma coisa interessante, porque eu mando dama D7, eu mando dama F3 para induzir ele a reforçar a ideia, que não significa que esse dama F3 meu é bom, mas é uma ideia, né? Esse é mais interessante que eu não tinha visto. Tenho que assumir, né? Mas aqui o dama em E7, né, que era a minha ideia, dama em E7 não, dama em E2, que era a minha ideia principal. Porque ele reforça aqui o E5, o C5, só que eu tenho alguns lances intermediários, né? Bispo aqui atacando a torre, depois trazer minha torre para D1. Mas trazendo a torre para D1, eu já excluo aquela ideia do A4, A5, né? E6, eu já vi esse lance também, um lance comum, né? A4 eu gostaria muito de fazer. C5, bispo vem. Torre sai. Se eu tomar... A4 tem um cara de ser bom, né? Ou torre de E em D1 para poder fazer... Mas eu tô muito preso nessa ideia, talvez, do A4, né? Talvez não necessariamente é o melhor lance. Mas eu vou fazer o A4 aqui logo. Para ativar essa torre logo aqui por A5, né? Eu quero quebrar e colocar minha torre na sétima. Porque ele não está defendendo mais a sétima, né? Aqui, a torre ela pode entrar aqui e incomodar mais ele. E um lance que ele não gostaria de fazer é o cavalo... Eu não comentei isso, tá? Cavalo D5 é um erro. Porque eu troco os bispos e... Esse também é um erro. Porque o bispo agora, o rei dele fica enfraquecido. E o tema da partida que eu analisei do Kasparov foi esse rei enfraquecido aqui, né? Mas não significa que eu vou que eu vou jogar igual o Kasparov. Tá, ele quer fazer aqui esse lance, né? Quebrando aqui a posição. Mas o rei dele continua exposto, né? Dama em G4 é muita... Eu tô com 1 minuto! Como que eu tô com 1 minuto? É a mesma conversa de sempre, né? Toda hora eu fico com pouco tempo. Bispo A6 aqui. Quero incomodar essa torre. A torre saiu, ele tá jogando mais no relógio também, né? Não tá errado. E torre de A em D1. A5 ainda é uma ideia. Tá, eu impedi que ele fizesse o B5, rupturas aqui, né? E C5 não sei se pode ser feito. Porque eu acho que eu posso tomar, minha torre tá jogando aqui pelo centro da partida, né? Então tem os detalhes, né? Que ainda assim eu tô controlando o jogo. O rei dele tá exposto, é um tema no longo prazo, só que pelo fato aqui de eu estar com 1 minuto no relógio, e impressionante como eu falo aqui, né? E gasto meu tempo. Eu preciso muito ajeitar isso no meu xadrez, muito mesmo. Eu não sei se é nos vídeos, eu acho que eu gasto muito tempo só. Tá, esse ele quer fazer isso, mas acho que tá na hora de deixar ele fazer isso e ir para outros temas, né? Principalmente o tema aqui do rei exposto dele. Mas como é que eu aproveito isso? Dama em G4. H5 é uma ideia, né? H4 é uma ideia para mandar H5. Achamos uma ideia interessante. C5 eu vou ficar parado, eu vou ignorar aqui a ideia dele. Porque eu vou começar a quebrar esse rei aqui enfraquecido. Porque ele tem algumas casas aqui fracas, né? Isso daqui são casas fracas. E quando chegar o H5, esse tá me pedindo para sacrificar alguma peça aqui, né? Em algum momento.
Agora eu volto o bispo, trago um bispo. Ó, como é que... Olha o tema do sacrifício. Ele vai se montando aos poucos, né? Eu coloquei meu bispo ali, tá? Só pra incomodar a torre dele. Essa torre tá pior aqui em B8. E agora eu volto. E ele tá avançando o peão do rei. Uma hora esse rei dele pode se enfraquecer. Mas aqui a questão é se eu vou conseguir ganhar com 1 minuto e 5 segundos no relógio, né? Esse tem cara de estar errado. Só que como eu vou aproveitar isso, eu não sei. Dama F8 parece... Ele atacou aqui, né, na verdade. Tem um lance bonito. Ah, não funciona, porque ele captura o cavalo primeiro. Desgramado. Nossa, seria lindo se acontecesse isso. Esse lance é bom, né, que ele fez. Caramba, eu não vi esse lance. Quase que tem um sacrifício de dama aqui, né? Tá. Eu vou ter que jogar C3, eu vou ter que entregar esse peão aqui e eu tô com pouco tempo, né? Mas tem uma ideia também. Eu quero que ele capture. Não é que eu vi isso tudo, eu não vi o dama F4 aqui. E dama sacrifica aqui não funciona porque ele captura meu cavalo ao invés de capturar a dama. Tá, e esse eu coloco o bispo aqui. Vamos ver, né? Se ele trocar, eu tomo de cavalo. Eu acho, isso, eu tomo de cavalo. Tô com pouco tempo, é impressionante como eu fico com pouco tempo, né, cara? Eu não vi esse dama F4, tá? Me incomodou muito. Tá, aqui eu posso tomar. E jogar... Ai, meu mouse soltou. Era pra ir pra F3, na verdade. Mouse ruim. Eu não posso capturar porque ele captura de cavalo, tá? Eu tô com um peão a menos aqui, só que o rei dele ainda continua... Eu queria fazer o torre aqui em E4, atacando a dama dele, né? E trazendo as minhas peças pro ataque. Tomar nunca vai ser bom pra ele. Caramba, eu perdi o controle do jogo, né? Surreal. De repente aqui, o dama F4 quebrou as pernas. Mas ele tem que acertar os lances ainda, né? Não é como se fosse uma coisa tranquila dele ganhar, não. O dama F3 foi um erro de mouse muito feio também, porque dama em F3 aqui seria um lance interessante. Dama em E3 continua não fazendo muita coisa, né? E dama F3, se ele faz dama G4, eu tô entrando ali também. E torre aqui... Ah, a torre aqui não tá vindo porque é a torre. Mas aí eu trago a minha outra torre pro ataque, né? Esse lance me incomoda agora para preparar um H4 da parte dele, né? Então eu já vou preparar para isso, talvez mandando um cavalo para E4. Quando ele fizer isso, eu fecho a posição e talvez ameaço entrar aqui, né? Eu não sei se para vocês, pessoal, na hora de ver esse tipo de posição, vocês conseguem entender como o rei dele fica exposto. Mas é claro que o meu rei fica mais exposto agora porque o peão de H ele caiu, né? Eu pendurei um peão. Só que ele não consegue me atacar tão fácil. As minhas peças estão mais coordenadas do que a dele, né? As minhas torres aqui estão mirando no centro. Agora é dama F3. Se ele tomar um erro, eu acho que ele vai jogar aqui o dama em G4. E aí eu posso cogitar entrar aqui também, né? E H4 eu volto, H3, G3. Esse eu tenho dama B7, né? E cavalo em E4 é uma ameaça também. Não uma ameaça grave, mas é um lance interessante da posição. Vamos ver, né? Vou ter que jogar rápido. Cavalinho E4, ataco a dama, ganho tempo em cima da dama. E meu oponente ele não errou em nenhum momento. Quer dizer, ele errou, né? Mas assim, erros de pendurar uma peça, não errou. Tá, vamos ver por onde é que ele vai jogar. Tomara que ele faça algo assim, leve um duplo. Por favor, faz um erro, né? Só eu errei aqui pendurando... Opa, só eu errei pendurando um peão aqui, né? Tomara que ele gaste tempo, ele tá gastando o tempo dele. Esse tem os temas de descoberto aqui em cima da dama, hein? Cavalo aqui é uma ameaça. Cavalo D6 ganha material. Porque eu ataco descoberto a dama com a torre, né? Isso aqui ataca a dama. E ataco a torre também. Opa. Esse não ganha o jogo? Dama cheque? Ah, o cara errou, mas eu tenho 20 segundos, velho. Ele vai sacrificar a dama aqui, eu imagino, né? Talvez é o único lance aqui pra manter um jogo vivo pras negras, né? Ele vai sacrificar a dama. E eu vou jogar muito rápido agora. Eu vou passar esse peão o mais rápido possível. É impressionante como os meus jogos, eles acabam assim, né? Tá, dama 6. Ok. Se ele jogar torre D1, eu jogo dama F1. Se ele jogar a torre aqui, né? Eu não quero deixar ele ficar me dando cheques aqui também. Tá, esse eu protejo. Tô ganho na posição, só... Por que eu tô ganho? Se você olhar aqui a vantagem... Ok, ele pendurou uma outra peça agora, né? Porque eu tenho C5 e a torre dele tá cravada. Esse é o momento que o coração começa a bater mais rápido, você começa a ver, pô, será que vai dar
tempo pra ganhar. Não vai dar tempo, né? Quer dizer, vai sim. Por que eu tô pensando que não vai dar tempo? 16 segundos é tempo, viu, pessoal? Assim, tem gente que pensa que não dá. Opa, ele vai ficar atacando a minha dama porque é o único plano que ele tem nessa partida aqui. E esse eu começo a atacar ele. E aqui eu volto. Ó, agora sim eu vou passar, hein? Mas que xadrez feio, hein? Você vai ficar só atacando a minha dama. Ele só vai ficar atacando a minha dama, né? Não, agora eu promovo. Não, agora eu ganhei o jogo. 10 segundos eu arremato isso daqui. Opa. Esse. Ok, eu tenho quanto tempo? Tem que jogar muito rápido, eu não vou comentar mais agora. Vou cravar a torre dele ali. Ele perdeu a torre agora. A torre tá cravada. Opa. Olha o mate. Vai vir mate aqui. 7 segundos. Ah, 7 segundos é muito tempo. Ele vai dar... Opa, isso daqui é mate. Isso daqui é mate. 2.300 de rating. Ah, finalmente. Não, essa eu fiquei tenso. Calma aí. Meu Deus, precisa tomar até um café aqui. Eu tô muito lento. Meu Deus do céu, eu tô muito lento mesmo. Impressionante como é que eu cheguei nos 300 com 6 segundos no relógio. Eu tenho que melhorar essa questão do tempo. Mas assim, não é, pessoal, que eu jogo lento xadrez. Eu jogo bem rápido. Só que eu acho que eu não peguei o ritmo de ficar comentando xadrez e jogando rápido, né? Sei lá, acho que eu tenho que jogar mais tranquilo. Tá, primeira coisa, vamos iniciar a análise bem rápido aqui do começo do jogo, né? Caro-Kann, tem posições, tá? Muita gente que pensa que isso aqui é errado, dobrar peões do meu oponente, mas é que são posições que vão para um jogo mais técnico, posicional e lento. Eu não gosto disso. Tô errado, porque um jogador de xadrez mais... Como eu quero, né, virar profissional um dia, quem sabe virar mestre feed, você não pode ter essas coisas na mente, sabe? Eu não vou jogar um xadrez assim porque é posicional e mais lento, mas por enquanto eu vou evitar esse tipo de coisa, mas eu vou estudar para jogar esse tipo de linha. Desenvolvimento saudável de peças. A gente está jogando aqui, que eu comentei lá no início do jogo, né? Uma variante que chama Gurgenidze, Sistema Gurgenidze, que chama, da Caro-Kann. Controlei o centro. Esse é meio esquisito, porque sempre geram uns temas aqui de bispo atacando a torre quando ele vai lutar pelo centro, né? E bom, desenvolvimento de peças aqui, bispo G5. Eu queria... Qual é que eu falei lá quando eu queria que ele fizesse isso? Eu queria entrar nessa posição aqui, ó. Ele ataca... Opa, não. Ele ataca aqui meu bispo várias vezes e eu retorno ele para D2. E quando ele faz um lance como C5, eu tenho o lance C4 atacando o cavalo. E bom, se o cavalo vier para cá, opa, se ele vier para cá, eu tenho o lance D4, controle do centro. E ele tem esse que eu não tinha analisado ainda com calma, mas eu acho que dá para sacrificar um bispo aqui, talvez? Cavalo em E5 dá, né? Peão por, sacrifica, cavalo em E5 ganha o jogo, porque... ataco a dama e quando a dama sai, vamos pensar uma casa segura para essa dama. Dama D8, peão cheque, eu promovo, né? Rei sai, isso daqui promove. Eu não tinha calculado isso, mas se entrasse, eu certamente aqui... Só de olhar isso daqui eu já vejo que é um pouco bom para mim, sabe? Então, de início eu não preciso ver. E se eu tomar aqui, ele tomar meu cavalo primeiro, eu tomo de dama, ataco a torre e tá tudo protegido, né? É isso que eu tinha pensado antes, que eu queria entrar nessas posições. Mas eu não vi todo aquele sacrifício não, tá? Não vou mentir, não. Esse eu acho que foi demais, mas... ele não reagiu tão bem, ele não fez o cavalo ali que eu queria, né? Esse é ruim, né? Porque tem aqui a oposição dos bispos, dama por ataque, e aqui eu comecei a perder o controle, né? Que eu tinha 2 minutos, e aqui eu sei que eu tô bem na posição. Aqui, né? Aqui, H4 eu perdi o controle do jogo. Eu não vi dama F4, tá? Eu não vi, não vou mentir. Talvez aqui dama E3, né? Pra impedir isso, e aí sim trazer o bispo pro jogo, e o ataque tá chegando, né? Outra questão, pessoal, não tem sacrifício de dama aqui, né? Que eu citei que seria lindo se ele fizesse isso. Sacrifico a dama, ganho 2 peões, ele tira o rei e eu ganho a dama de volta. Lindo, lindo, seria lindo. Só que aí, nem tudo na vida são rosas. Você sacrifica a dama, ele sacrifica o cavalo. Aí você é sentar e chorar, né? Porque o que ganha aqui? Aí você captura e, bom, aqui você perdeu uma peça, né? Então não funciona. E aqui eu larguei o peão. E, bom, aqui eu não vou entrar muito nisso porque não tinha muita técnica, sabe? Aqui foi erro do meu oponente. E ele levou quase uns únicos golpes táticos que tinha da posição, né? E assim, por mais que é pouco tempo, 20 segundos,
é tempo pra caramba, assim, sabe? Parece pouco tempo, mas com uma dama a mais eu jogo muito bem, né? E aqui, bom, aqui a questão é restringir as peças dele e o mate chegou, né? Então a partida é muito interessante, chegamos nos 2.300 de rating. Será que dá pra atualizar a página aqui até chegar nos 2.300 para ver quem é que tem os 2.300? 2.300 se... Olha eu aqui, não atualizou não, hein? Isso aqui tá errado, hein? 2.292. Chegamos nos 2.300 de rating. E bom, pessoal, eu vou dar uma acelerada para finalizar o vídeo, porque o vídeo está longo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, dá o like, deixa um comentário se você gostou do vídeo. Eu estou pensando em trazer vídeos de Bullet também, Bullet não, Blitz também para o canal. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. Até o próximo episódio.